A paz do Senhor, queridos professores, estamos aqui hoje com a lição da turma de juvenis, né? Esses jovens que estão quase indo para a turma de jovens, mas ainda são juvenis. E hoje com uma lição muito importante que tem como título O Jovem Rico, a proposta do Reino de Deus. É muito interessante essa lição e aí a gente vai ver a importância de a gente priorizar sempre o reino de Deus. O versículo inicial da lição diz: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, a mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Está escrito em Lucas, capítulo 14, versículo 26 ao 27. Então, o que Jesus nos ensina com isso? Em priorizar a Cristo, em seguir a Cristo. Não é que a gente vai parar de falar, né? Com os pais, não, agora é tudo o reino de Deus, não é bem assim, mas é de seguir, de priorizar o reino. Ele tem algumas referências bíblicas, por exemplo, em Mateus 6,33, a palavra de Deus é bem clara quando cita: buscar primeiro o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, o versículo de número 10, é bem claro que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, essa questão de adorar o dinheiro, priorizar o dinheiro, isso é um risco. E muitas vezes os jovens, né, os juvenis, eles estão com a mente muito fixada, achando que o dinheiro soluciona tudo. Se sempre colocar o dinheiro em prioridade, eles terão êxito na vida, mas a gente sabe que o nosso coração só é preenchido através de Jesus, através do sangue de Jesus, através da redenção de Cristo na cruz do Calvário e a renúncia a essas coisas, a renúncia ao dinheiro, a renúncia ao mundo, a renúncia a todas essas coisas que muitas vezes só traz prejuízo na vida do cristão. A leitura bíblica em classe está baseada no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16 ao 23. E aí traz nessa passagem do jovem rico, que diz assim: eis que aproximando-se dele um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe: quais? Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. O interessante, professores, é que o Senhor, ele toca ali, digamos, naquilo que estava fazendo mal àquele jovem, né? O Senhor falou sobre os mandamentos, mas ele disse: eu obedeço todos, Senhor. Mas Jesus sabia que existia algo que ele não fazia. E aí o Senhor
trouxe esse ensinamento: ó, vende tudo o que você tem e assim você vai realmente me seguir, né? Você vai me ter como prioridade. E aquilo ali deixou aquele jovem triste. Por quê? Porque o amor dele ainda não estava totalmente em Cristo. A confiança dele não estava alicerçada na rocha que é Cristo. Mas ainda havia uma fragilidade na vida daquele jovem. E quantas pessoas não agem dessa maneira, não é? Por isso a importância, professor, de trabalhar esse tema com os juvenis. Qual o objetivo da nossa lição? Descrever o encontro de Jesus com o jovem rico. Aquele encontro não foi por acaso, né? Nada acontece por acaso em nossa vida. E dizer também para esses juvenis que quando o Senhor ele tem um plano em nossa vida, ele marca encontro. E isso aconteceu com aquele jovem. O Senhor marcou o encontro com ele, porque aquele jovem era especial para Jesus, assim como todos nós, assim como os nossos alunos. Deus marca encontro para fazer com que a gente fique da forma como Ele quer, porque é do jeito de Deus que a gente alcança o céu, alcança a vida eterna, e isso precisa ser priorizado na vida do cristão. Outro objetivo é evidenciar as virtudes do jovem rico. Ele ficou curioso, ele ficou querendo saber o que fazer para entrar no céu, o que fazer para agradar o Senhor. O Senhor primeiro falou sobre os mandamentos, mas tinha algo que também estava ali, que muitas vezes a gente pensa que idolatria é somente adorar outros deuses. É também. Mas o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, e isso é uma idolatria. Destacar a importância de uma entrega total ao Senhor Jesus. Muitas vezes a gente se prende a tanta coisa, mas a prioridade precisa ser o reino de Deus. E a nossa lição traz também uma ilustração, uma proposta de ilustração, que o professor, se desejar, poderá fazer, mas existem outras dinâmicas, que é você encher uma garrafa com água potável, mas nela misturar um pouco de água suja. 99% da água ser potável, né? Ou água limpa. Mas tem um pouquinho de água suja misturada. E aí eu ofereci, aqui a gente tem uma água limpa, 99%, mas tem um pouco de água suja. Alguém vai querer tomar essa água? Óbvio que não, né, meus queridos irmãos? Pois é, da mesma forma, não pode haver mistura dentro de nós, em nossos corações. Precisamos ter essa entrega total para o Senhor, ter uma vida limpa em Cristo. Então é muito importante a gente trazer esses ensinamentos para os nossos alunos. Antes da aula, a nossa lição diz: hoje, pela primeira vez no trimestre, falaremos sobre uma personagem cujo nome é desconhecido, né? A Bíblia cita apenas um jovem, mas não cita o nome dele. Por outro lado, é um personagem muito desconhecido pela maioria dos cristãos. Olhando para a vida do jovem rico, entenderemos que o Senhor exige o quê? Uma entrega total do que temos e somos. Não basta que Jesus assuma o controle de 90% da nossa vida. Não basta que sejamos 95% fiéis a Ele. Para exemplificar isso e despertar o interesse dos adolescentes para a aula de hoje, você poderá fazer o experimento que foi proposto, que já citamos aqui, tá certo? Mas você também poderá trazer outras propostas. No Conhecendo os Alunos, eu também achei bem interessante que nós podemos levar lápis, né, uma folha, entregar de papel sulfite, entregar a cada um e fazer algumas anotações como vida sentimental, vida financeira, vida profissional,
vida acadêmica, santidade, tempo diário. Faz essas anotações e depois você na sua sala você vai fazer um momento de oração por cada ponto desse junto com os seus alunos. Abre um momento de conversa, de interação. É muito importante você ouvir o seu aluno. Deixa ele falar, se expressar, falar sobre os seus sentimentos. Isso vai ser muito importante para o crescimento espiritual dele também, porque ele vai poder expor as ideias e você vai poder, de acordo com a palavra de Deus, ir passando orientações para ele. Então são essas as dicas de hoje para você, professor dos juvenis, e semana que vem estaremos juntos, se assim o Senhor nos permitir. Deus te abençoe.